O período ditatorial no Brasil tem como base, basicamente, o sistema capitalista associado ao imperialismo, ou seja, haviam investimentos de capital estrangeiro, vindos principalmente dos Estados Unidos. Tal política desenvolve bem o país internamente, porém existe a taxa de juros de empréstimo, que futuramente vai deixar o nosso país extremamente endividado. Começando pelo governo de Castelo Branco, a criação do Plano PAEG desenvolveu políticas de estabilização econômica e transformações institucionais. Tais mudanças no mercado financeiro, além de preparar o Brasil para o milagre econômico, o tornam infelizmente cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Com a saída de Castelo Branco em 1967, Costa e Silva passa a governar o Brasil e põe em prática o Plano PAEG, que tinha como meta estabilizar a inflação e voltar ao desenvolvimento econômico do país. Porém, o que foi posto em prática foi o congelamento salarial, a abertura mais ampla ainda de capital estrangeiro e o beneficiamento da classe média. A partir de 1967 a 1978, o Brasil passou então pelo seu tão conhecido milagre econômico. Taxas de crescimento do PIB ao ano acima de 10%, de 7% a 13%, uma melhoria absurda na infraestrutura do país, o impulso industrial enorme, um avanço na economia muito grande, que acabou ocasionando mais oportunidades de emprego na área da indústria e obras de grande porte também criadas na época, como por exemplo a Ponte Rio-Niterói. Portanto, paralelamente, o abismo social se agravava cada vez mais. A concentração de renda prejudicava muito aqueles que não tinham nada. Não existia mais política de bem-estar social naquela época. Além de todos esses problemas sociais, também não podemos esquecer da forte repressão da ditadura militar no nosso país. O milagre econômico aumentou a inflação, a dívida externa, porque se a gente for voltar lá atrás, o milagre foi bancado por capital externo. Fez faltar, ou seja, não houve distribuição de renda e construção de obras faraônicas, fez faltar capital necessário para investir na educação pública. No ano 74, durante o governo de Geisel, o militar tinha um grande desafio pela frente: dar prosseguimento ao crescimento econômico do país. Porém, internamente no país haviam gravíssimas problemáticas de desigualdade social e revolta do povo. E externamente o mundo estava passando pela crise do petróleo, e os juros norte-americanos aumentavam cada vez mais. Portanto, a reação do governo frente à crise foi a chamada fuga para frente, que conduzia a economia brasileira numa marcha forçada. A marcha forçada, então, também apresentou elevadas taxas de crescimento econômico, mesmo distante comparado ao período do milagre econômico. Nessa dinâmica, a expansão do setor público foi crucial. Projetos como desenvolvimento no setor da energia e em insumos de indústria básica foram importantes nesse crescimento econômico que durou por pouco tempo. Em 80, então, que o Brasil e outros países periféricos passaram por um péssimo momento, onde a crise da dívida externa passa a ser sentida. Portanto, o grande legado deixado pela ditadura se baseou na ausência de políticas sociais, na censura e na desestruturação econômica brasileira, devido a altíssimas dívidas externas que foi sendo acumulada ao longo de todos os anos, até os dias de hoje.